Boa tarde, nós estamos aqui na nossa reunião 25, número 25 da nossa reunião da Câmara Especializada em Engenharia de Segurança. E é com muito prazer que nós temos aqui uma pessoa extremamente preocupada com isso. Já na época que era do papel, a gente sempre batalhava a favor da segurança, e hoje que ele está na ativa, mas não oficialmente com carteira assinada, continua do mesmo jeito, do mesmo ímpeto, e está nos trazendo aqui umas informações, alguns desafios, para que a gente possa se alinhar com ele na prevenção de acidentes nas escolas e uma semana de prevenção de acidentes. Conosco aqui na nossa reunião, o engenheiro João Carlos Cascais. Seja bem-vindo. Eu estou aqui no meio de amigos, isso é muito bom, né? E me deixa mais tranquilo para falar. Eu vou ficar por aqui, que assim vocês me veem, não contra a luz. Bem, meus amigos, eu sou presidente do Lions Club Curitiba Batel. E no Lions nós temos desenvolvido uma série de trabalhos nos bairros, apoiando as escolas, os estudantes, do jeito que nós podemos. E isso significa o quê? Isso significa que, queira ou não, a gente acaba conhecendo as escolas. Vamos vendo o drama, a situação de crianças, professores, né? E essa questão chamou a atenção de uma maneira especial, porque todo mundo fala, por exemplo, do problema dos acidentes, né? Eu estive na Reatec em São Paulo, onde mais uma vez a gente ouve lá que esse ano, por exemplo, 150 mil brasileiros vão ficar com deficiência permanente, uma parte por questões de trânsito. Poxa vida, nós podemos reduzir isso. Esse assunto, inclusive, até conversei com o Irajá de Brito Vaz, que é o nosso secretário especial da pessoa com deficiência, né? Ele teria vindo aqui hoje para participar dessa discussão, mas ele está, junto com a equipe dele, elaborando um programa de campanha, de governo, que começa agora, período eleitoral. Então, é uma pena ele não estar aqui, porque ele, com certeza, ajudaria a dar, vamos dizer assim, consistência ao que eu estou falando. Agora, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nós podemos evitar esses acidentes. Nós podemos trabalhar para que isso seja reduzido. E conversando com o Dinão, principalmente, né, Dinão? Nós ficamos comentando até trabalho que vocês já fizeram de avaliação das escolas, né? Você e o Zé Luiz, né? E descobriram coisas absurdas. E nós continuamos vendo isso, né? Agora, qual é o problema? Nas escolas, principalmente. É lógico, a Secretaria de Educação não é a COPEL, nem Sanepar, ela é uma entidade dedicada a cuidar de professores, alunos, tem um programa que o MEC define, né? Então eles não têm noção, muitas vezes, da gravidade do que seja um risco, uma situação de risco, um problema que, vamos dizer assim, se resolvido a tempo, poderia evitar acidentes graves dentro e fora da escola. A escola, né, nível fundamental, básico, elas são extremamente importantes, porque é ali que nós formamos personalidade, é ali que nós vamos gerar o futuro adulto, né? Então, o que nós precisamos? E eu vi até entusiasmo, né, da diretora do Colégio Altair da Silva Leme, por exemplo, dizendo, pô, Cascais, que boa ideia, vamos fazer isso na semana pedagógica, né, uma coleção de palestras.
como pode ser em qualquer outro momento, gradativamente. Aqui em Curitiba existe o programa Comunidade Escola, né, que é fantástico. Então, no programa Comunidade Escola, nós podemos ir desenvolvendo um trabalho de ação e reação, quer dizer, mostrar filmes, mostrar palestras, ouvir pais e alunos, professores, né? Quem sabe com o apoio do CREA, de empresa de seguros, do governo federal, estadual, fazer cartilhas, né? E dentro de 1, 2, 3, 4 anos, chegar a um programa consistente de educação na área de segurança para as crianças, para as professoras e professores, para o pessoal que trabalha na escola, né? E um programa abrangente até, porque o professor e o aluno se deslocam de casa para a escola, da escola para casa, né? E aí tem o problema das calçadas, o problema do trânsito, a violência que as crianças se expõem na rua. Então, o que eu imploro a vocês, né, é que a gente trabalhe junto, lá nos clubes, junto com a Associação de Engenheiros de Segurança, na formulação de uma proposta, né, quem sabe com o apoio do Irajá, de outras pessoas, né, do próprio programa Comunidade Escola, da Secretaria Estadual de Segurança, que de imediato, no menor prazo possível, a gente comece a trabalhar, a mostrar, pelo menos, né, através de palestras, que vocês têm autoridade para dar, afinal são profissionais da área, conversando em reuniões formais ou informais, como um corpo docente e discente, sobre o que significa um acidente, né, e como ele pode ser evitado. Que é lógico, a criança, o jovem se sente super-homem, né, super-mulher, o acidente nunca vai ser com ele, vai ser com outro. O problema de segurança pode existir, mas ele é esperto, vai escapar, né, ele já sabe que tem aquele buraco, não vai cair naquele lugar. Só que às vezes a coisa acontece ao contrário, né? Como hoje, estava falando da minha faxineira, ela chegar lá em casa e dizer, olha, meu filho foi atropelado por uma bicicleta no pátio da escola e machucou-se bastante, né? Boca, perna, quer dizer, vai ficar até talvez com algum problema de infecção ou coisa assim, porque sofreu uma pancada violenta. Só que ele é um menino, né, ainda tem toda aquela vitalidade de regeneração, o que uma pessoa idosa não tem, né, quando ela se desloca e sofre um acidente. Mas tem professores velhos, tem professores idosos, tem professores que muitas vezes, né, se sofrerem o mesmo tipo de acidente, vão ficar muito mais tempo fora de serviço, com lesões que talvez se reflitam pelo resto da vida. Então, a minha dúvida agora é, qual é a visão de vocês? Como é que nós podemos trabalhar juntos? Hein, Vinão? Bem, como eu disse na nossa conversa, a gente vem trabalhando junto com senadores, deputados, e o José Luiz foi um batalhador para que o Estado também fizesse as mesmas condições de segurança que o Estado exige das empresas. E nesse número que você falou, dos 150 mil inválidos permanentes, considerando que o custo desse acidente custa 4 mil, que é em torno disso, um pouco mais, para a União pagar, nós vamos ter uma cartela de 600 milhões de reais, né? Com despesas. E se for, agora vamos imaginar que essas pessoas ganhem o salário mínimo por mês. Eles deixarão de ser contribuintes
para ser consumidores. De quem? Da União, novamente. São 96 milhões 750 é o valor que deixarão de entrar para o governo, mas que vai sair do bolso do governo para pagar os acidentados. E o que a gente vê? Parece que não há interesse, não tem um programa desta natureza, ou um pouco mais violenta, no sentido de ir no âmago da questão. No Brasil temos o hábito de que quando há acidente nas empresas, quem é chamado a responder pela causa do acidente são os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança. Quando que na França é o presidente da empresa. E eu questionei esses dias um grupo de empresários, colocando a situação da seguinte forma: será que no Brasil tem mais de 24 milhões de empresas com CNPJ legalzinho? Eu acredito que não. E por que essas empresas que existem não fazem um programa tipo imposto de renda, que é o número de 24 milhões de brasileiros que tem que fazer imposto de renda, dando ciência do que ele fez com o seu dinheiro durante o ano? Por que esses empresários não são obrigados a fazer um plano de segurança desta forma, colocado para o governo, e que aleatoriamente ele pegue também como tipo malha fina e vá questionar o presidente daquilo que ele propôs a fazer, se está fazendo? E aqueles que saem fora da linha da curva realmente sejam autuados o presidente da empresa. Por que ele está deixando? Porque a Constituição Federal de 88 é bem clara. Nós temos o direito à prevenção de acidentes. E a CLT, no seu artigo 157, a empresa diz: a empresa é obrigada a cumprir e fazer cumprir. Na NR1, no seu artigo, também fala isso: cumprir e fazer cumprir. O que a gente vê muito mal, ele cumpre. E nós somos profissionais da área, a maioria dos convites para nós executarmos trabalho é quando existe uma ação fiscalizatória. Não é aquela proativa, é sempre reativa. Nesta questão, e a gente vê, o Brasil gastou no último ano com acidentes do trabalho, com CAT, em torno de 55, 60 bilhões de reais. E a idade de morte é de 23 a 39 anos. É a idade que muitos de nós temos filhas, né? E nessa idade. E o que a gente vê é o ministro da Previdência Social dizendo que a Previdência Social está com um déficit de 50 bilhões. Mas anualmente sangra nesse torno de 60 bilhões. E pela engenharia de perdas é mais 4 vezes esse valor. Então seria 60 vezes 4, são 240. Somado com 60, então o Brasil tira do seu bolso para fazer a ação reativa, né, porque já está acidentado, em torno de 300 bilhões. Eu estava vendo agora há pouco que o custo do metrô de Curitiba vai ser em torno de 2,8 bilhões. Se a gente tiver uma ação de 5%, será que a nossa nação não tem a capacidade de fazer um programa, de todos se envolver, de dar as mãos, e reduzir 5% ao ano? O custo do metrô de Curitiba seria de graça. Então, a gente precisa realmente levar na raiz. Como eu comentei contigo, quando havia o secretário da Educação, o Elias Abrão, ele conversou com a gente e estávamos caminhando para que tivéssemos aulas transversais, não curricular, nas salas de aulas, para que as pessoas comecem, os alunos, a entenderem o que é a prevenção de acidentes e também cobrar dos seus pais uma ação proativa lá no seu local de trabalho. Mas infelizmente Deus o levou para outras razões, né? Antes que a gente pudesse tocar esse colocar em prática. E vemos agora em você também um outro baluarte que a gente pode trabalhar em cima. Lions, temos que envolver a SRT, eles têm alguns cadernos, algum trabalho nisso. A Copel já fez esse trabalho quando nós éramos funcionários da Copel, e na sua presidência, a gente levar cadernos e palestras nas salas de aula, e as semanas também pedagógicas poder atuar. E vejo também, a Sanepar pode dar muita força nesse sentido também, e o CREA Paraná, e eu creio que os nossos diretores que estão aqui presentes da ABS não se furtarão de doar o seu tempo para fazer as palestras nessas semanas pedagógicas. Agora, o programa temos que trabalhar junto para que ele não tenha um pai, mas que tenha grandes defensores, grandes mecenas da prevenção de acidentes.